Turma, uma das coisas que mais me fascina no estudo da história, eventualmente, é que a gente percebe nos processos históricos, sejam eles da Bíblia ou fora da Bíblia, que a história ela tem processos de continuidade ou até mesmo de repetições, muitas vezes. Eu vi certa vez, né, que um camarada que lida com história, eu não vou citar o nome aqui, mas ele diz o seguinte: a história se repete, ela se apresenta primeiro como drama e depois como tragédia ou como farsa. Então primeiro drama e depois farsa, a tragédia está no drama. É interessante como é comum isso acontecer quando a gente está lidando com processos históricos, porque esses processos perduram às vezes por décadas e as relações entre pessoas, entre fatos, elas vão se repetindo. Por exemplo, muitos historiadores vão tratar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma guerra só. Porque os mesmos fatores que impulsionaram a Primeira Guerra, eles agora são agravados depois de 20 anos entre um conflito e outro, e impulsionam a Segunda Guerra. E na história bíblica, especialmente do livro de Atos, que a gente está lidando aqui, esses fenômenos de repetições ou de continuidades, ou de agravamento de fatores que já estavam presentes, isso vai acontecer também na história bíblica, na história da igreja. Assim, há poucas semanas, nós começamos a lidar com a história de um paralítico que tinha sido curado no templo, e aquele dia que os apóstolos chegaram no templo para adoração, lembram? Pedro e João, eles chegam lá, eles vão adorar, e de repente tem um paralítico pedindo dinheiro, e o que se torna uma conversa ali, de repente, aquele dia que vai se complicando, né? E os camaradas que iam lá apenas para fazer uma oração, eles têm um dia de 72 horas no templo. E são perseguidos, são presos, tem discussão com a liderança de Israel, enfim, e há toda uma situação que acontece por 2 capítulos em Atos, a partir desse primeiro embate dos apóstolos com as autoridades religiosas e políticas ali. E agora, menos de um capítulo depois, no capítulo 5 de Atos, uma história parecida se repete. Ela, na verdade, é uma continuidade desse processo de confrontação das autoridades políticas em relação aos apóstolos e à igreja nascente. E agora, o que foi uma confrontação inicial no capítulo 3 e 4, se torna um conflito um pouco mais grave, um pouco mais dolorido, um pouco mais difícil. E o que nós vamos perceber no livro de Atos é que é um processo estrutural de perseguição. Ele começa então com a história do paralítico, vai haver um segundo rebote dessa história aqui hoje, mas nessa estrutura de embate e de perseguição, nós vamos ver que isso cada vez vai ficando pior, porque a igreja vai continuar viva, vai continuar vibrante, vai continuar uma igreja proclamadora, que vive o evangelho, e as autoridades religiosas e políticas, por outro lado, elas vão cada vez mais se apequenar, eu não sei se existe, né? Se amesquinhar, né? Elas vão ficar cada vez mais perseguidoras, destruidoras, e tudo no livro vai ficando pior. Hoje é uma perseguiçãozinha com um pouquinho de prisão e alguns açoites. Daqui a pouco há a morte de um homem chamado Estevão. E o ápice dessa perseguição vai ser com um homem chamado Saulo, que lá na frente, depois vai ver a morte inclusive de um apóstolo, que é Tiago, e depois o ápice da perseguição vai ser a história de um homem chamado Saulo, em que ali há uma vitória real e simbólica da igreja em relação aos seus perseguidores. Então no livro de Atos há uma estrutura de perseguição que começou com a história do paralítico, e agora a gente vai ver essa perseguição ficar mais acirrada e mais acirrada, até que chega no momento em que o principal líder da oposição, ele capitula face ao encontro com Jesus. Então essa estrutura que nós estamos começando a ver aqui no livro de Atos, mas hoje então
nós vamos ver esse segundo episódio de perseguição aqui em Atos. E nesse processo de oposição crescente, nós começamos a lidar, na última vez que lidamos com o texto assim, de 2 reinos, 2 cidades e 2 descendências. Vocês lembram disso? 2 reinos, 2 cidades, 2 descendências. O reino de Deus versus o reino das trevas. A descendência de Caim versus a descendência da mulher. Nós lidamos com 2 cidades, a cidade de Deus versus a cidade dos homens. Lembra dessa estrutura que a gente colocou aqui há algumas semanas? E nós vamos ver agora novamente esse tipo de estrutura em ação. Porque, turma, a realidade é que essa estruturação histórica de 2 cidades, 2 reinos e 2 descendências, ela se mantém. Ela começa em Gênesis capítulo 3 e ela vai se manter até o fim. Uma estrutura de oposição e uma estrutura de antagonismo, mas que funciona eventualmente de forma diferente. Só abrindo parênteses aqui. O diabo, ele atua nessa descendência de Caim de 2 grandes formas. Ele atua muitas vezes com oposição, com perseguição, com destruição, que eu chamaria da dinâmica do ódio. Mas o diabo atua numa segunda forma, que não está presente nesse livro, nesse texto de hoje, que eu chamaria de uma dinâmica da sedução. Então o diabo oscila, eventualmente trazendo ódio contra a igreja, eventualmente trazendo sedução contra a igreja. E normalmente é o seguinte, vem a sedução, se a igreja não cai na sedução, vem a oposição. Então nós lidamos, por exemplo, com Ananias e Safira nessa dinâmica de sedução, o diabo no coração de pessoas da igreja. Não deu certo, os caras morreram, né? A turminha do presunto, né? Vocês lembram, né? E eles morrem e agora, em vez da dinâmica da sedução, vem a dinâmica da oposição. E essa oposição vai durar por vários capítulos. Então, nós vamos ver um texto hoje que é muito longo. Então, não dá para ver um texto longo de uma vez só. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lidar com um aspecto do texto. Então, eu vou começar a ler o texto, ok? E é um texto super legal, texto legal. O texto tem intriga, o texto tem prisão, o texto tem sangue, né? O texto tem velhinho fofo. Então, o texto é legal, o texto é bom. Então, conforme a gente for lendo o texto, eu vou parar eventualmente em algum versículo e nós vamos lidar com um dos aspectos do texto aqui, que eu vou pedir que você abra comigo, que é o texto de Atos capítulo 5, versículos 16 em diante. Então, nós vamos lidar, olha aqui, o título que eu dei para essa história aqui, de Atos 5, e nós vamos olhar hoje só para um dos lados aqui do nosso texto. Os caras já estão rindo, os caras me conhecem o suficiente aqui. O título que eu dei foi Os Pecados Capitais dos Perseguidores da Igreja. Você falou, nossa, pastor ignorante, ele não sabe o que é capitais. Não, eu sei. Mas não é essa a ideia. Pecado capital foi uma ideia que surgiu na Igreja Católica, enfim, na época da escolástica, falando de pecados que dão origem a outros. Mas não é pecado capital, é pecado capetal, que é do capeta mesmo, né? Então, é isso que nós vamos lidar nesse texto. Nós vamos olhar para esse texto com uma música de fundo aqui. E assim, essa é uma frustração pastoral minha, Isaac. Eu vou fazer essa música, o Isaac vai identificar, mas a maioria dos irmãos não vai. Tan, 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 tan. Qual que é? Darth Vader. O lado negro da força vai sair aqui do texto hoje. Porque eu tenho uma igreja que é a igreja Marvel, né? Que dó, meu, que dó. Nós vamos conversar muito ainda, mas... Oi? Tá no grupo. Ok. Mas nós vamos olhar o lado negro da força. Aqui nós vamos olhar como os inimigos da igreja operaram a partir de alguns pecados que surgem aqui.
E isso vai nos ajudar, eventualmente, a perceber se houver uma dinâmica de oposição durante a nossa vida, talvez, aonde vai estar o problema no outro lado da força, ok? Então veja comigo, vamos começar a ler o texto, e conforme forem surgindo os pecados capitais aí, a gente para e discute um pouquinho. Diz assim o texto, versículo 16, para dar o contexto. O versículo 16 já lidamos semana passada, diz assim o texto, olha lá. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Esse é o contexto. Os apóstolos estão com o ministério bombando, a igreja está crescendo, a sombra de Pedro passa, os caras querem ter a igreja em autoestima. Esse é o contexto. Então, muda a cena aqui, nesse então muda a cena. O sumo sacerdote e todos os seus companheiros, e há uma notinha aqui, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Para aí. Segura o texto aí. Primeiro pecado capital desses caras aqui é inveja. O que eu acho legal desse texto, Lucas ele demonstra o que nós chamaríamos na literatura de um narrador onisciente. Lucas consegue perceber aquilo que normalmente fica escondido no coração. Lucas consegue extrair nesse texto uma perspectiva. A gente não sabe como Lucas chegou a isso, a gente sabe que se ele afirmou é assim. Mas Lucas percebe, talvez por relatos de alguns, que aqueles camaradas têm o coração cheios de inveja. E essa palavra é interessante no Novo Testamento. Porque, para saber se essa palavra que é usada aqui, ela é boa ou ruim, no Novo Testamento eu preciso de contexto. Porque essa palavra pode ser traduzida como um cuidado, um zelo, algo bom. Pode ser traduzida como ciúme bom, ciúme ruim, e ela pode ser traduzida por inveja. Como que eu sei? Normalmente eu olho a índole naquele texto de quem está tendo esse negócio aqui no coração. Se o autor coloca num sentido positivo ou negativo. Quando nós temos pessoas que servem a Deus, normalmente é aplicada a palavra, inclusive ao Espírito Santo. É alguém que cuida. É alguém que tem zelo. Quando é aplicado a alguém que é inimigo de Deus, normalmente é alguém que tem inveja. Um ciúme doentio. E nesse texto nós estamos falando, olha que interessante. Nós estamos falando dos líderes religiosos do povo judeu, do povo de Deus. Só que é interessante como o Novo Testamento, então, ele caracteriza os líderes, não por aquilo que é positivo, mas pelo pior uso das palavras, porque considera essa geração de líderes, talvez uma das gerações mais ímpias que já existiu. Deixa eu fazer um adendo aqui, um comentário aqui. Se existe um ambiente que normalmente é caracterizado muitas vezes por uma maldade pior do que em outros ambientes, é o ambiente religioso. Especialmente quando é um ambiente religioso que não compõe a fé verdadeira, mas que orbita em volta dessa fé bíblica. Religiões pseudo-cristãs, ou cristianismos que não são vivos. Podia citar alguns aqui. Por exemplo, vamos mexer com o catolicismo. Catolicismo romano. Muitos irmãos vieram do catolicismo romano. É um ambiente em que a fé já foi proclamada. Mas hoje, você até pode, eventualmente, talvez encontrar um católico crente, cristão, convertido, apesar de tudo. Mas como instituição, deixou o cristianismo há muito tempo.
Esse tipo de ambiente religioso que fica em volta das escrituras, como foi o judaísmo do primeiro século, normalmente é pior do que as piores religiões pagãs, muitas vezes. Não estou dizendo que essas outras religiões são certas, ok? Mas frutifica uma impiedade camuflada de justiça. E nós temos aqui então uma liderança judaica com o sumo sacerdote, com vários dos saduceus. São líderes religiosos, mas com influência política, inclusive. E, gente, é um monte de raposa. Tudo macaco velho, tudo sabendo se manter nas altas posições. E quando esses camaradas começam a ver aquela igreja, uma igreja simples, mas uma igreja que está vibrante, a gente contou aqui juntos, no mínimo 8.000 pessoas para mais. E essa turma se reúne no templo, é gente sendo curada, a igreja em autoestima com o povo. E Lucas percebe, esses caras têm inveja. Esses caras estão com inveja. Cheios de inveja. E eu acho interessante o pecado da inveja. Nós vemos uma cultura brasileira que o camarada até admite imoralidade. Não, eu luto com imoralidade. Mas não fala que tem inveja, não. Que inveja é feio demais. Né? A gente fala, na cultura brasileira, fala do tal do olho gordo. Né? É só um nome, tentando ser um nome eufemístico aqui para inveja. Né? E é interessante que quando a igreja ela começa a ter êxito com E na sociedade, ela desperta alguns tipos de olho gordo nos de fora. Como assim esse bando de ignorantes tendo sucesso? Como assim o povo gostando deles? E esse é o nosso primeiro pecado capital, que vai ser o pecado raiz de todos os outros que vão vir mais 3. É a inveja. E o texto segue, veja comigo o próximo versículo. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Primeiro aqui, não sabemos quem são esses apóstolos. Sabemos que Pedro está junto. Possivelmente são os 12, considerando Matias apóstolo, ok? E eles estão ali, e eles são colocados numa prisão pública. Só um adendo aqui, a gente já segue na leitura. Essa liderança talvez não teve a percepção de que o povo não estava com eles. Eles colocam numa prisão, a ideia de prisão pública, que eles acham que está todo mundo achando que eles merecem ser condenados. Mas a liderança está muito distante do povo. Nós vamos ver isso daqui mais para frente. Mas segue comigo a leitura aí, olha lá o que diz versículo 19. Então, eles estão lá na prisão pública. Versículo 19 agora. Durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Para aqui. Ouviram a música? Ouviram? Que música que agora aqui? Que o anjo vem. Qual que é a música? Qual que é? Não é? Não é essa música? Para quem é essa música no texto? Para quem? Olha aí, olha aí. Para quem que é? Para quem, Marcão? Oi? Para os apóstolos? Não, é para os apóstolos. Não. Tem um ninja maior que os apóstolos aqui. Quem que é? Quem que é? É o anjo, é o anjo. Olha lá. O anjo vem. Olha que interessante. Cara, se eu fosse fazer uma peça para adolescente, eu punha a música e punha um anjo. Ó a heresia, Helder. Vestido de preto, de ninja, com o Ivanhoé, naquela touquinha lá. E eu fazia ele vir aqui. E pá, né? Liberta todo mundo e some, né? Com a fumaça. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer, Matheus? Vamos? Topa? Vamos fazer? Olha lá. E a musiquinha. Cara, ele vem. Né? E imagina ele falando assim, go, go, go. E os apóstolos vão, né? Imaginou a cena já, né? E olha lá, olha lá. E todo mundo vai embora. E ele fala, agora vocês vão pregar.
A gente vai lidar com esse anjo mandão aqui, daqui a 2 semanas. Esse anjo que vai, agora vocês vão e pregam. Não? E olha o que acontece, veja comigo o versículo 21. Ao amanhecer, eles que são os apóstolos, entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos pelo anjo ninja, né? E começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, os que eram seus companheiros, convocaram o sinédrio, que é aquele grupo de líderes de Israel, líderes religiosos e políticos, nessa ordem, ok? Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Olha que interessante. Então, eles se reúnem, chega todo mundo cedinho de manhã para trabalhar, toma um cafezinho e fala, chama os camaradas que estão presos lá. Todavia, versículo 22, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram. Eu imagino o sufoco dos camaradas. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo, os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Rapaz, mas o anjo era bom, hein? Olha isso. Ele entrou lá. Então, os guardas foram lá buscar os apóstolos, estava o cadeado, estava lá a privadinha dos presos, estavam as correntes, estavam os guardas na porta, só faltava um detalhe: os prisioneiros. Olha que interessante. Esse é um daqueles vídeos que eu vou pedir para Deus passar no YouTube do céu, né? Você sabia que tem um canal, né? Tem o The History Channel e The Salvation History Channel, né? Que tem a história da salvação, vai ter lá, cara, passa para mim de novo do anjo e ele saindo e depois os guardas chegando, porque esse vai ser demais. Passa para mim o vídeo do anjo samurai, por favor. Não é? Então, e olha que interessante. O sumo sacerdote, que devia cuidar das coisas do templo, a liderança que devia cuidar das questões da adoração, não sabe onde os caras estão. O camarada é incapaz de perceber onde os apóstolos estão. E olha comigo o versículo 25. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Estão no templo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas olhem que base agora, olha lá. Mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, está lá, sumo sacerdote: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Para aqui. Agora nós temos aqui o segundo pecado capital aqui. Quando você olhar essa frasezinha aqui, e nos querem tornar culpados do sangue deste homem, ou desse homem. O segundo pecado capital aqui do texto, na minha percepção, pode pôr, Mateus, é hipocrisia. Quero lidar com isso aqui agora, quero lidar um pouquinho com vocês. O pessoal então descobre, os apóstolos estão no templo pregando. O capitão vai lá, estão no templo ensinando. Aliás, esse verbo ensinar nós vamos lidar daqui a 2 semanas, ele aparece 5 vezes nessa passagem. E os guardas vão lá e vêm os apóstolos ali com uma galera junto. Só que os apóstolos são muito queridos entre o povo. E é interessante essa distância. Os líderes estão lá sentados, reunidos, com inveja, e os apóstolos estão no meio do povo pregando. E os guardas têm que conduzir os camaradas na base do por favor,
será que os senhores apóstolos poderiam ir conosco? Porque se não fosse assim, eu estou uma surra. E os apóstolos chegam lá, então o sumo sacerdote diz: nós demos ordens expressas para que vocês não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém da sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Tudo certo aí, Sérgio? Pegar o vermelho, ok. Eu nunca sei desligar aqui, Sérgio. Então você resolve comigo. Valeu, Arthur. Isso aí. Eu nunca sei desligar. Rapaz, depois de 20 anos de ministério, até hoje não sei desligar o microfone. Impressionante. Então, tá bom. Acho que nem precisava existir microfone aqui, não? Mas ajuda a voz do pregador depois. E querem nos tornar culpados deste sangue. Deixa eu só falar algumas coisinhas desse versículo. Nós já não vamos chegar na hipocrisia aqui. Ele diz assim: nós ordenamos, não ensine esse nome. Turma, nós já conversamos aqui na igreja uma coisa. Se os apóstolos estivessem no templo pregando sobre espiritualidade saudável, não teria perseguição. Se os apóstolos estivessem pregando no templo sobre como se aproximar do Pai, Deus, esse ente superior, não teria perseguição. Mas o problema está em Jesus. A perseguição acontece quando a gente menciona quem Jesus é. Vai por mim que é assim. E nós ordenamos que não falassem neste nome. E mais, olha que interessante. E aqui é o reconhecimento do que os apóstolos estão fazendo. E o sumo sacerdote diz: vocês encheram Jerusalém com essa doutrina, com esse ensino. O que Lucas pontua aqui na fala do sumo sacerdote? Que naquele quadro que organiza o livro de Atos, em Atos capítulo 1, versículo 8, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém já acabou de cumprir aqui. Dá um checklist aqui, dá um check no checklist aqui. Jerusalém está aqui, encheram Jerusalém. Tanto é que a partir de agora a turma vai sair de Jerusalém. E aqui a gente percebe que onde os apóstolos estavam se torna um epicentro do cristianismo ali naquele momento. Mas olha que interessante. E aí vem o pecado da hipocrisia quando ele diz: e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Ou seja, olha o raciocínio do sumo sacerdote. Matar pode, só não chama de assassino, não é? Pecar pode, só não chama de pecador, não é? Olha que interessante. Abre comigo Mateus 27 e 25. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Olha que interessante. Que ele está preocupado do sangue de Jesus ser colocado sobre eles. Mas olha o que diz Mateus 27 e 25. Olha que interessante. Olha, quando Pilatos diz, gente, deixa esse Jesus deixa para lá, mas solta ele. Pilatos não quer se envolver com a questão de Jesus. Olha o que todo o povo grita, e no contexto vai dizer incentivado pelos líderes inclusive. Todo o povo respondeu, olha lá, que o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que interessante. E agora o sumo sacerdote diz: não vem falar que o sangue dele está... Como assim? Olha que interessante. Pouco tempo antes, não, pode matar, pode pôr na minha conta. Na hora que mata, na hora que o ódio vem, a ira se manifesta, estão nem aí. Na hora que as consequências chegam, E essa incoerência entre o discurso e o assumir de fato as consequências dos atos, esses líderes, essa geração de líderes, foi a geração que assassinou Jesus.
E o apóstolo Pedro, daqui a pouquinho, ele vai colocar o dedo na ferida, turma. Porque parte do papel da igreja, ouça o que eu disse, parte do papel da igreja, não é todo o papel da igreja, mas uma parte do papel da igreja no mundo é dizer ao pecador que ele é pecador. Chamar o pecador de pecador. Não permitir que as pessoas que têm as mãos sujas tenham a consciência limpa. A igreja, ela tem uma função de incomodar. Não precisa só incomodar, ela precisa oferecer a graça. Mas a igreja, não faz sentido, turma, alguém pregar o evangelho se está todo mundo no céu. Está todo mundo bem com Deus. Não é só mais um. Não é? As pessoas precisam ser confrontadas. As pessoas precisam. A nossa palavra tem que ser temperada com sal. E o sumo sacerdote entende que parte da mensagem dos apóstolos os condena. Aliás, condena mesmo. E eu até acho que Pedro pegou leve. Porque a gente já lidou com Atos 3,17. Quando Pedro está pregando ali na questão do paralítico, Pedro diz: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância ao matar Jesus, bem como seus líderes. Pedro foi bonzinho aqui, por ignorância. Foi bonzinho. Só que em Atos capítulo 4, versículo 10, quando Pedro está tete a tete com os sacerdotes, ele diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Aí ele está chamando pecador de pecador. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. A quem os senhores crucificaram. Eu acho que o sumo sacerdote não esqueceu das palavras do apóstolo Pedro. Ele está dizendo que a gente matou? Que o sangue de Jesus está na minha conta? Sim, está dizendo isso mesmo. Só que ai de quem diz essa verdade. Porque eles fizeram isso, eles só não querem admitir. Isso é uma índole hipócrita. Não matei. Matou sim. Não. Quem pendurou na cruz foi o soldado. Amigão, quem mandou foi você. E olha a resposta agora. Vamos seguir no texto aqui, o texto vai seguindo. Olha a resposta do apóstolo Pedro. Cara, essa resposta é demais aqui. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Cara, a mesma resposta que ele tinha dado. Está vendo a história se repetir aqui? E olha o versículo 30, de novo. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Estou pondo o sangue dele na sua conta mesmo. Suspendendo-o no madeiro. A gente lida com isso. Para que a pregação seja efetiva, a gente precisa falar questões bem doloridas às vezes. Eu me lembro na época de aeroporto. Às vezes no aeroporto eu fiz um teste com a turma lá, que é o seguinte: eu decidi, numa das reuniões que eu tinha lá, ninguém era crente, raríssimas pessoas eram crentes. Então era uma sala ecumênica, se anunciava lá, o pessoal ia, a média de pessoas era 12, mas era bem comum ter 20, eventualmente tinha 40, já tive umas 4 vezes em 5 anos com 100, 120 pessoas que foram lá, ia chegando gente, eu falo: o que está acontecendo? Alguma coisa de graça? É o evangelho, né? E aí chegavam e iam lá, né? Ouvir. E eu decidi ali que eu não pregaria sermões fora do texto do dia. Eu ia lidando com Mateus na época, então eu tinha uma reunião com os funcionários e usava o mesmo texto para pessoas que não eram crentes. Eu usei como cobaia mesmo, compreendendo que se a gente fala para quem não é crente do texto bíblico, o texto deveria ser suficiente para provocar o indivíduo através do poder do Espírito, para que ele perceba, claro que numa linguagem acessível e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebi, eventualmente pegava um texto, e Mateus tem muito disso, pegava um texto de Jesus falando do inferno.
Você imagina se um dia pegar... E o que eu me lembro, uma das vezes a sala estava cheia. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Tem a vida eterna. Um dia pregando João, não tem a vida eterna. Não? Ali haverá choro e ranger de dentes. O texto diz. O que eu aprendi? Li o texto, começava a explicar. É possível falar as piores verdades, desde que seja com uma atitude de amor e honestidade. Então, a gente lia o texto, começava a explicar, chegava no ponto que dizia, agora Jesus está dizendo que quem não crê vai ser condenado eternamente. Turma, desculpa ser honesto, eu preciso falar, não se sinta ofendido. Mas o que ele está dizendo é que se você de fato não confiar nele como seu único Salvador, explicava o que era isso, você vai ter sua eternidade longe de Deus, num lugar terrível de sombras e dores eternamente. Cara, as pessoas ouviam. Nunca ninguém saiu por causa dessas palavras. Já saíram por causa de outras, mas essas não. O que Pedro percebe é que é melhor uma verdade honesta do que simplesmente omitir fatos que não mexem com ninguém. Você está no seu trabalho, o camarada traiu a mulher, fala para ele que é errado. Você não precisa meter a mão na cara dele, né? Mas você pode dizer, fala, olha, desculpa, o que você está fazendo aqui na empresa é inaceitável. A Bíblia te condena. O camarada está pegando o vale da empresa, usando de forma errada, você fala para ele, se você for chefe dele, você tem outras coisas para fazer, inclusive. Mas isso tem que ser pontuado, esse é o nosso sal. A pessoa tem que se sentir assim. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele usa uma expressão aqui, o Deus, versículo 30, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro. Cara, Pedro é muito ousado aqui. Porque ele pega um versículo da lei, ele faz uma alusão a um texto da lei, Deuteronômio 21, 23, que fala, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele pega para o sumo sacerdote e diz, sabe ali, o texto da lei está sendo aplicado em Jesus. O sumo sacerdote entendeu isso aqui. Talvez você e eu não, mas ele entendeu. Pedro os confronta. Mas segue comigo no texto aqui, olha lá que interessante. E Pedro vai seguindo a sua pregação e vai vir o próximo pecado capital aqui para a gente seguir, olha lá. E Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E olha aqui o pecado, versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Olha o currículo desses camaradas. Primeiro pecado, inveja. Segundo, hipocrisia. E agora, uma ira assassina. É quase redundante isso daqui na Escritura, mas eu quis deixar claro o que está sendo dito aqui por Lucas. Queriam matá-los, ficaram furiosos e queriam matá-los. Turma, a ira muitas vezes é um pecado do coração, ou que começa no coração e se expressa de alguma forma. E a pregação de Pedro, ela desperta a ira, porque ela tem uma característica muito interessante, que eu vou passar rapidinho para a gente conversar numa próxima vez. Primeiro, é uma pregação cristocêntrica. Na pregação de Pedro, Jesus é o foco, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus, Jesus está em majestade. Eles não gostam de uma pregação cristocêntrica. Segundo, é uma pregação confrontativa. Especialmente no quesito assassinato de Jesus. Mas é uma pregação redentiva, fala de arrependimento e perdão. Mas ela tem uma característica que normalmente deixa as pessoas lá de fora furiosas.
É uma pregação não inclusiva. Não inclui em alguns benefícios o ouvinte, quando ele diz que o Espírito Santo foi outorgado a quem obedece a Deus. Tipo, vocês, líderes, não têm. Eu tenho, vocês não têm. Esse é o ponto aqui. E eles ficam furiosos. E despejam aquela ira que Jesus explica em Mateus capítulo 5, que quando você odeia o seu irmão, você já é assassino. E esses caras querem matar. Esses caras têm um impulso de matar. Já mataram um. Vou abrir mais um parêntese aqui. Quando você prega o Evangelho, não negligencie os impulsos assassinos de quem ou para quem você está pregando. É sério, é sério. Vou contar. O seu Osmar está aqui hoje, tem uma história dele, vou contar algumas minhas e uma dele, né? Eu me lembro que eu fui visitar a FEBEM na África do Sul, na época que nós moramos na África do Sul, e tinha um rapaz inglês que tinha um ministério com esportes. Ele ficava na cadeia das 8 da manhã às 5 da tarde, só numa cela com os presos, pregando o Evangelho, e depois saía para jogar bola. Enfim, nessa cela era por volta de 50 detentos ali. Era tipo FEBEM porque era até 18 anos. Lá é um outro sistema, mas nós chamaríamos de FEBEM aqui, mas era uma prisão. Havia um complexo de prisão, você tinha que entrar, passar por várias seguranças, ser revistado e entrava. E eu fui algumas vezes lá para estar com esse rapaz inglês e jogar bola, enfim. E um dia eu estava jogando bola no campão que tinha lá, foi a única vez que nós usamos o campão, inclusive, e tinha um menino de 15 anos jogando do meu lado ali, jogou o primeiro tempo juntos e tal, né? Eu estava jogando na frente, aí terminou e tal, e eu falei, e aí no intervalo, falei, amigão, você está aqui por quê? Ele falou assim, eu morava na rua, uma vez o cara do meu lado fez uma coisa que eu não gostei e eu abri ele no meio. Rapaz. Aí ele falou assim, você quer jogar centroavante? Eu falei, eu não me importo a posição, você pode escolher, amigo, tranquilo. O que for bom pra você, eu não me importo. Cara, ele ficou irado e abriu o cara no meio. Eu falei, você matou o cara? Ele falou, matei. Eu me lembro quando uma vez, pregando o Evangelho para um amigo, o amigo era grande, esse cara era grande. Não quero falar o apelido dele aqui, mas era o apelido de um cara grande. Tipo, o Marcão, você é um bebê, né? Perto do cara. Né? O cara era grande. Cara, ele começou a ficar com o olho vermelho. Foi lá na sala, lá do lado do Lausanne, que a gente morava lá. Rapaz, eu falei, esse cara vai me matar aqui. E posso falar para vocês? Às vezes mata mesmo. A gente viu a história do Norval, né? Do Raimundão, né? Dá uma risada. Mas tem gente que morreu nessas daí. Há histórias que as pessoas sobrevivem. Seus mais uma vez tomou uma pedrada, não tomou, pai? Eu pregava lá nos cortiços do Brás. Nosso chefe na missão que a gente estava no Quênia aguardando para ir para o Sudão. E ele era um homem já, tinha uns 60 e poucos anos, e ele é um homem com semblante muito sofrido. E o que tinha feito ele sofrer foi que, entre outras coisas, claro, mas isso foi o golpe mais duro do ministério dele. Quando ele morou no Sudão, e por isso talvez ele tinha um carinho muito grande por nós ali, porque a gente ia para o Sudão, ele saindo de carro com a esposa foi metralhada do lado do passageiro. E as pessoas não queriam eles ali. E ele sofreu muito, a esposa morreu do lado dele. Ele não podia fazer nada. As pessoas morrem, turma. A gente prega o Evangelho. A minha sugestão, quando você pregar o Evangelho, ora de olho aberto. É um bom conselho, vai por mim. Né? Quando a gente prega ousadamente, cara, acontece. Tudo bem que aconteça. Aqui, eles não vão morrer. O velhinho fofo vai entrar aqui já. Mas é melhor correr o risco de vida pregando uma comida com sal
Porque se você não quiser ser perseguido, é só pregar uma coisinha, tranquila. Ah, Deus quer o melhor, né? Eu vou satisfazer a vontade do Maurício hoje, eu vou contar uma outra história aqui. Ele sempre fala das minhas histórias com comida, mas essa é interessante. Eu me lembro que estava na Inglaterra e uma vez na igreja, que nem a nossa, a pessoa come, né? Demais e tal. E na quarta-feira, reunião de oração, chegou uma senhora meio vegana, assim, né? E aí trouxe um curry de legumes para a igreja comer. Com molho, um molho meio amareladinho, um molho de tomate, mas com curry, né? Sentiu? Elevou o nível aqui, não? Já elevou o nível do sermão aqui, que o Maurício sempre diz. E aí chegou e ela cortou aquilo tudo meio gratinado, assim, e foi colocando nos pratos, uma coisa bonita, montadinha. Se bobear, colocou uma folhinha assim em cima e tal. Falei, rapaz, noite fria, que nem essa semana, aquele negócio quentinho. E eu lembro de provar aquilo, aquele negócio meio adocicado do tomate. Depois vem o soco no estômago do curry. E você fala, cara, meu espírito já estava indo, né? Quando, de repente, eu senti algo que me fez retornar na hora. Não tinha sal. Acho que a mulher percebeu, porque ela disse o seguinte, eu não ponho sal na comida. Eu falei, meu Deus, eu mal terminei aquele prato. Eu falei, cara, não é possível. Fiquei com vergonha de pegar o sal na cozinha e jogar assim. E eu me lembro dessa experiência e falei, puxa, pregação sem incômodo, evangelismo sem pôr o dedo na ferida, é comida sem sal. É o que eu chamo de casa sem varanda. Com todo respeito aos irmãos que não têm varanda, mas sabe que é casa com varanda. Casa tem que ter varanda, não é? É casamento sem música. Vai ter casamento. E aí, é algo mais. Precisa pôr dentro na ferida. Precisa dar graça depois. Não adianta só pôr dentro na ferida, deixa o cara destruído e falar e vai embora, né? Não se faz isso, né? Mas Pedro põe um sal aqui e põe o sal a ponto dos caras quererem matá-los. E depois da ira, então, como terceiro pecado, vem o último, que é de uma história, eu quero ser bem breve nesse daqui, versículos 34 em diante. Então estão lá para matar, estão lá irados, e aí o texto agora começa com um mas. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Tchau, turminha, apóstolos, dá licença que o velhinho quer falar. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente, pensa bem, né? Pensa bem. O que pretendem fazer a esses homens? Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, não deixa barato, né? Sai de graça, tchau, pode ir embora. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, olha lá, e os deixaram sair em liberdade. O que eu vou trazer aqui para vocês agora é controverso, ok? Essa história é muito controversa, muito debatida. Então eu vou trazer uma perspectiva, você pode não concordar, ok? Mas eu vou trazer uma perspectiva de que tudo que acontece aqui não foi positivo. Para mim é apenas a expressão de um pecado fundamental da liderança judaica, que é o pecado da incredulidade. Mas você fala, Pedro, o velhinho livrou todo mundo, Papai Noel ali, né? Tem até um nome meio assim de, né? Pode não, Gamaliel, bonitinho o nome, né?
Mas vamos conversar um pouquinho sobre o texto como um todo e, mais uma vez, você pode interpretar o texto de forma diferente. Vários autores têm pensado de forma diferente, mas há um aspecto aqui que eu quero pontuar para vocês. A marca desse capítulo, turma, desse capítulo inteiro é a ironia. Tem ironia na Bíblia, sabia? Tem hora que o texto bíblico fala alguma coisa querendo dizer o contrário do que ele diz. E olha as ironias que tem nesse capítulo. Primeiro, Lucas menciona os saduceus no versículo 17. Saduceu é aquele, Atos 23, 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Então, menciona, é um grupo de saduceus. Olha a ironia. Quem é o camarada que liberta os apóstolos mesmo? O anjo ninja, que não existe para os saduceus. Olha a ironia aqui. A ironia é que nós temos o sumo sacerdote que fala: cadê os apóstolos? Onde estão? No templo, onde ele devia estar. E finalmente nós temos a grande ironia aqui desse senhorzinho Gamaliel. Gamaliel, ele representa, ele é neto de Hilé, um grande intérprete da lei. Ele representa o que há de melhor em Israel. O grande sábio, o grande estudioso, o cara que não tem ninguém que sabe mais. O mais culto, o mais respeitado. E a ironia do texto é que justamente o cara que era para ser, deveria cumprimento da lei em tudo que estava acontecendo, ele vai dizer: se, quem sabe, proceder de Deus, a gente não sabe, né? Ô Gamaliel, como que você explica 12 homens escapando da prisão na madrugada sem ninguém ver? Se for de Deus, como que você explica um monte de milagre acontecendo ali no templo, inclusive? Se for de Deus. Como que você explica a sombra de Pedro passando e as pessoas querendo ali para ser curado? Como que você explica isso? A ironia do texto é que toda aquela pompa do mais sábio, do maior conhecedor, não chega aos pés da ignorância de um pescador que crê em Jesus. Olha, quem sabe não há de Deus. Como assim, Gamaliel? E é interessante, só mencionando aqui, o que Gamaliel disse: se for de Deus prosperará, e se não for, ninguém poderá impedi-los. É verdade no longuíssimo prazo. Na história é verdade. No dia a dia, no curto prazo, não é bem assim. Não é bem assim. No longuíssimo prazo é verdade. A igreja, ela não fracassa, não. Então, nós vemos um bom resultado a partir de uma perspectiva teológica ruim. Interessante. Os apóstolos são libertos, mas são libertos por uma perspectiva de incredulidade. Talvez, pode ser que seja de Deus. Turma, lembra que incredulidade racional, racionalizada, racionalista, como a de Gamaliel, talvez isso seja de Deus, continua sendo incredulidade. Gente, há uma geração que viveu com Jesus. Viu Jesus caminhando, viu ele curando. E depois viu a igreja que seguia Jesus fazer as mesmas coisas. O que Jesus diz a essa geração? Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra metade disso tivesse sido feito, eles estavam aqui até hoje. A pior geração, a geração mais incrédula. Nada é suficiente. Ressuscitar morto não é suficiente. Ressuscitar o terceiro dia não é suficiente. Apóstolo curar não é suficiente. Sair da prisão não é suficiente. É uma geração marcada pela incredulidade. E os apóstolos são soltos não por uma convicção de fé daqueles homens, mas por admitirem uma dúvida de incredulidade. Talvez. E
E o texto termina com 2 versículos. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, e todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar, ó verbinho aí de novo, e proclamar que Jesus é o Cristo. Olha a lista agora, o próximo slide que o Mateus vai jogar, os 4 pecados capitais aí, olha lá. Inveja, hipocrisia, ira assassina e incredulidade. Posso ser honesto com vocês? Nessa lista aqui, ó. Cara, quando eu olho os líderes políticos do nosso país nos últimos 20 anos, 30 anos, que foram variados, teve vários partidos, várias propostas, direita, esquerda. Cara, eu consigo ver tudo isso aqui. Eu consigo ver. Ah, não, fulano não. Tá lá. Não, mas agora o outro, não, tá lá também. Nós estamos numa vibe hoje da igreja ser cooptada, seduzida. Então a gente não vai ver isso contra a igreja. Agora, se a sedução não der certo, o capeta tá lá. Tá lá. Sabe, irmãos, eu não creio em nenhum tipo de ecumenismo. Não creio mesmo. Ah, hoje tem um movimento entre os jovens de abraçar os católicos. Ah, vão virar anglicano. De um certo tipo de anglicanismo que eu vou te falar. É melhor ser espírita. Não. Em toda essa liderança política e religiosa, está aqui o problema. Se um dia o jogo virar, sair do diabo da estratégia de sedução para perseguição, não contra o universal, tá? Fica tranquilo, eles estarão bem. Mas contra a igreja verdadeira, que denuncia pecado e que proclama a salvação em Jesus. Se surgir perseguição, eu chutaria que vai vir das nossas lideranças político-religiosas. Porque elas são assim. Vamos orar. E vigiar. Senhor, obrigado por nos revelar o que os apóstolos tiveram que enfrentar nesse embate tão ferrenho com os líderes religiosos de sua época. Esses pecados tão explícitos e odiosos de homens que se voltaram contra a igreja verdadeira. Senhor, nos faz uma igreja de serpentes e não de serpentes e de pombas, astutos para lidar com uma geração perversa que quer destruir a igreja. Nos faz como os apóstolos, proclamadores corajosos. Esse é o meu pedido nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Turma, pega seu boletim.